Na Web Rádio Amparo, Gotas de Teologia, com o professor Miguel Ângelo. Olá, meu irmão e minha irmã, a paz de Jesus. Novamente aqui é o cantor Miguel Ângelo, professor Miguel Ângelo, e a gente está aqui para juntos mergulharmos nas gotas de teologia. Você sabe que eu falei para você no nosso encontro anterior que a gente vai todo final de semana aprofundar de gota em gota, de trechinho em trechinho, um cenário introdutório para que a gente entenda melhor o ano que a gente está vivendo, que não é apenas o ano civil de 2025, mas no mistério da igreja a gente vive o ano jubilar de 2025. E esse decreto, justamente do ano jubilar de 2025, aconteceu, eu disse para você de forma introdutória, também no encontro passado, aconteceu através da bula papal Spes non confundit, ou seja, a esperança não engana, que é uma referência à carta de Romanos, né? Faz uma referência muito forte a essa revelação de Deus contida nesta carta, que quer reafirmar em nós a esperança e a perseverança em Deus, para que a gente não desanime diante das tribulações. Esse, portanto, é o coração do jubileu de 2025. E aí o Papa, nessa bula papal, o Francisco, ele vai nos convidar a uma redescoberta da esperança como uma força que ilumina a escuridão dos nossos tempos. Escuridão aqui, meu irmão e minha irmã, quisera eu que fosse apenas da falta de energia elétrica, né, que às vezes acontece aqui, acolá. Você já deve ter passado por isso, né? Falta a luz na casa e a gente não enxerga nada e corre para pegar a vela e corre para acender a luz do celular, ou a lamparina, o lampião. Não sei aonde você está ouvindo, aonde você está escutando essas ondas abençoadas da Web Rádio Amparo. Não sei onde está chegando esse anúncio, mas você com certeza em algum momento da sua vida já se viu num lugar sem luz. E aí, os primeiros momentos, principalmente, chegam a ser assustadores, porque você não enxerga absolutamente nada, os seus olhos precisam de um certo tempo para você ir se adaptando ali com a pouca luz que está ali, de repente a luz da lua, a luz que chega de algum outro lugar distante, os seus olhos vão se adaptando e você consegue ali meio que na penumbra, às vezes consegue enxergar, mas às vezes não consegue enxergar também, não é? E é assim um pouco que é retratado, não só na Sagrada Escritura, que a gente tem também muito essa dinâmica da luz e das trevas, mas o Papa convida a gente a olhar esse tempo também naquilo que de escuridão habita nesse tempo, né, nos nossos tempos. E aí há necessidade cada vez mais de nós cristãos vivermos um processo de conversão profundo, uma iluminação interior em Deus, para que a luz de Cristo brilhe através de nós na igreja. Portanto, um mundo tão marcado por crises sociais, espirituais, e aí eu acrescentaria econômicas, crises educacionais, culturais, relacionais. A gente está aí marcado por um contexto onde vai dizer, lá em 2007, né, a conferência que aconteceu aqui em Aparecida do Norte, aonde muito sabiamente os nossos bispos apontaram que a gente não está vivendo aí uma época de mudanças, não é? Mas estamos vivendo uma mudança de época. A gente está vivendo uma mudança de época. É muito mais profundo do que uma época de mudanças. A gente está vivendo uma mudança da própria época. E essa mudança, ela é cercada de crises e crises profundas em diversos setores. E aí justamente a oportunidade de nós cristãos percebermos a esperança nesse contexto não como uma ilusão,
não como uma panaceia, não como algo desencarnado da vida, mas a gente é convidado a mergulhar na riqueza de Cristo, riqueza essa presente na igreja dele, e num processo de conversão que sempre passa pelo Calvário e pela cruz, a gente perceber a possibilidade de em Cristo alcançar a transformação e a renovação do mundo. O Papa vai alertar que nesse tempo de escuridão, nesse tempo de desafios, o ritmo da vida moderna muitas vezes é acelerado e as pessoas têm cada vez menos paciência, né? A bula, inclusive, traz lá no parágrafo 4 uma frase muito interessante que eu trago para você aqui hoje. Francisco vai dizer assim: a paciência foi posta em fuga pela pressa, causando graves danos às pessoas. Eu vou repetir isso, porque isso aqui é muito sério. A paciência foi posta em fuga pela pressa, causando graves danos às pessoas. As pessoas estão cada vez mais, e quando eu falo pessoas, todos nós nos incluímos, porque somos todos filhos, entre aspas, deste tempo, desta época, dado que somos seres históricos sociais, que vivem em determinados contextos. E esses contextos hoje, diz o Papa Francisco, são marcados também, sobretudo, por essa celeridade, por essa rapidez da vida. E isso impacta todas as nossas experiências, inclusive se a gente não se cuidar, a nossa experiência com Deus. A gente pode se acostumar e viver tudo num ritmo extremamente acelerado, esquecendo-se de que alguns processos, entretanto, só acontecem de forma verdadeira se vividos na paciência, na espera, na esperança. Na esperança e na confiança, como Jesus já indicava, por exemplo, em suas parábolas, como a parábola do semeador, onde você lança a semente, você não vê aparentemente nada acontecendo, e aí quando você menos percebe, está ali a vida nascendo. Isso leva a gente, isso desafia a gente a refletir sobre as nossas relações, sobre a forma como a gente encara a nossa espiritualidade, sobre a nossa capacidade de esperar com confiança diante de situações que aos olhos humanos, aos nossos olhos, são situações impossíveis, situações onde a gente olha e não encontra absolutamente nenhuma saída, nenhuma esperança humana. Como cristãos em Jesus, nele nós somos chamados, portanto, a contemplar essas realidades na fé que espera em Deus. Espera em Deus é aquilo que Jesus, o nosso Mestre, viveu na cruz, que era a última palavra segundo a lei judaica aplicada por alguns poderosos sobre o Cristo, tirando-lhe a vida. Ele foi condenado e morto. Porém, Jesus ele estava acima disso tudo, porque ele era filho de Deus, e nele nós podemos também estar acima das condenações temporais, não é? Em Cristo essas coisas não possuem a última palavra sobre a nossa vida. É isso que a bula nos convida a viver, a refletir, portanto, que como diz Romanos 5,5, a esperança nunca decepciona, porque ela está enraizada de forma firme no amor de Deus, que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Esse amor não falha, não nos abandona, e é uma base sólida que permite a gente perseverar mesmo nas maiores adversidades. Portanto, o ano jubilar nos chama a cultivar a paciência e a perseverança, não como coisas mecânicas, como simples repetições e atos desvinculados do nosso coração unido a Deus, mas sim como respostas concretas
a confiança que temos em um Deus que jamais nos desampara. A esperança alimentada pela graça divina, portanto, torna-se a força propulsora para um novo olhar sobre o mundo e sobre nós mesmos. Meu irmão e minha irmã, a gente está terminando o nosso programa de hoje. Eu e você somos interpelados por essa palavra. A esperança alimentada pela graça de Deus é ela que vai fortalecer o teu coração e o meu coração e nos impulsionar a olhar o mundo com um novo olhar, a olhar a nós mesmos sob uma nova ótica, a olhar os problemas, as tribulações, as angústias, a cruz com um outro olhar, com uma outra perspectiva. Isso não exime a gente das cruzes, das dores, das tribulações, das angústias. Mas em Cristo essas realidades não possuem a última palavra. A última palavra é dele. Já dizia a música do nosso querido amigo, nosso querido irmão Jadir Barcelos. A última palavra é dele, do nosso Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria poder estar aqui com você, meu irmão e minha irmã, bebendo dessa fonte da igreja, dessa gotinha da teologia. E aí, na próxima semana, a gente continua falando sobre isso por aqui, porque você sabe, né? Essas são as gotas de teologia, essa é a sua e a nossa amada web rádio Amparo, e essa é a maravilhosa graça que Deus tem para as nossas vidas. Então a gente tem um encontro marcado na semana que vem. Até lá, a paz de Jesus. Gotas de Teologia, com o professor Miguel Ângelo.